Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro Medicina dos Horrores, a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. Ele é da Lindsay Fitzharris e ele foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Então antes de qualquer coisa já vai deixando seu like aí no vídeo, vai se inscrever no canal, porque tem muita gente que acaba esquecendo, acaba o vídeo e sai e não dá o like, não se inscreve, então já vai deixando seu joinha aí pra mim, por favor. Eu fiquei muito interessada no livro Medicina dos Horrores, porque é um livro completamente diferente de tudo que eu tenho lido e que eu leio normalmente. E eu gosto de explorar essas novas histórias, ainda mais quando são fatos curiosos, fatos verídicos, quando é um livro de não ficção tão bem trabalhado, igual Medicina dos Horrores parecia ser desde a primeira vez que eu vi. E eu nunca li nada sobre essas questões de cirurgia, a história da medicina, nem nada. O máximo que às vezes eu vou pescando um pouquinho é quando algum livro se passa no século XIX e eles começam a falar de como era a medicina na era vitoriana ou algo assim. Mas eu nunca fui a fundo nisso. Então, Medicina dos Horrores foi o primeiro livro que eu realmente me permiti explorar esse mundo e foi uma surpresa extremamente positiva. Eu não podia esperar um resultado melhor dessa leitura. E a princípio eu fiquei receosa da linguagem ser um pouco não muito acessível, mais técnica e um pouco complicada para quem, igual eu, não tá por dentro desse mundo, desse universo. Mas desde a primeira página eu fiquei extremamente impressionada com a linguagem da Lindsay, da autora, porque é uma linguagem extremamente acessível, é uma linguagem muito fácil, ela tem um jeito de contar a história que te envolve e você realmente acha que você está lendo um relato de ficção. E foi engraçado porque eu li recentemente o livro Jack o Estripador, da série Rastros de Sangue, e é uma ficção. Mas como se passa na mesma época e também fala muito sobre essa coisa da anatomia humana, como que eles estavam começando a dissecar corpos e a fazer esse trabalho de investigação do próprio corpo, me lembrou bastante, então eu achei bem curioso pensar que como um livro de não ficção podia ser tão envolvente quanto um livro de ficção. Já nas primeiras páginas meu receio inicial passou e eu já consegui mergulhar na leitura. E é um livro que, apesar dele não ser tão rápido de ler, no sentido de tem muitas descrições, tem muitos conceitos, tem muitas explicações, tem muitos exemplos, é um livro que você não consegue parar de ler, então você lê rápido pelo seu envolvimento no livro. Mas mesmo com toda a explicação do contexto histórico, dos procedimentos que estavam acontecendo, é um livro muito fácil de ler. Então, como o próprio subtítulo já diz, o objetivo do livro é ser a história do Joseph Lister, que foi o cirurgião responsável por mudar tudo. Ele revolucionou a forma como as pessoas faziam as cirurgias, como elas tratavam dos corpos. E a Lindsay Fitzharris, ela mostra muito como que o Joseph Lister, ele é um produto do meio dele, ele foi cercado por vários cirurgiões e vários cientistas da época, que o século XIX foi um século de ebulição de muitos pensamentos, de muitas teorias novas. Então já é interessante observar como que, apesar de ser uma biografia dele, mostrando esse percurso dele, mas não muito voltado para a vida pessoal, mas mais para as conquistas científicas e na medicina e na cirurgia, também dá acesso ao leitor a várias outras questões do século XIX. Então o livro já começa descrevendo um procedimento cirúrgico num anfiteatro em Londres, que era muito comum naquela época essas cirurgias serem abertas ao público, era como se fosse um espetáculo mesmo. Então dá para imaginar o espetáculo de horror que era uma coisa dessa, porque ela começa descrevendo o primeiro procedimento com uma anestesia, porque até então as cirurgias tinham que ser feitas muito rápidas e sem muito cuidado na questão da infecção, porque as pessoas ainda não entendiam o que causava as infecções no corpo, elas ainda não tinham essa noção de que existem vários micro-organismos, micróbios no ar, então não era um conceito muito aceito naquela época. E como não tinha um anestésico para aplicar no paciente, as cirurgias tinham que ser feitas muito rápidas
E ela descreve algumas cenas, é bem forte no começo do livro, então já vou deixar avisado. Apesar de não ter nenhum conteúdo explícito de forma gratuita, é um livro um pouco pesado se você se colocar na pele daquela pessoa que está passando por um procedimento cirúrgico sem anestesia nenhuma, completamente acordada, tendo que ficar amarrado, enquanto os médicos vão abrindo o corpo de inúmeras formas diferentes. Então ela já começa com esse impacto. Só que cada uma dessas coisas contribui para mostrar como que o Joseph Lister virou quem ele é e o que foi levando ele a pensar essas coisas, porque ele estava presente no teatro nesse dia, e ela mostra como que cada acontecimento desse marcante foi sendo fundamental para ele desenvolver suas teorias e começar a estudar aquilo que ele acreditava, principalmente no que é envolvido às infecções e ao próprio procedimento cirúrgico. Então, uma coisa muito interessante do livro é que, além de contar a história do Joseph Lister, a autora pinta todo um cenário do Reino Unido daquela época, da medicina. Ela cita brevemente alguns avanços que aconteceram no resto da Europa, tipo na França e na Alemanha, mas o foco mesmo é onde o Joseph Lister atuou, onde ele estudou, que foi no Reino Unido. Então, ela fala muito da questão dos hospitais em geral e como que era mais fácil um homem sobreviver à guerra do que sobreviver no hospital quando ele precisasse passar por algum procedimento cirúrgico. Ela fala muito também sobre a questão da violência naquela época, então ela tem um determinado momento que, para introduzir a história de uma paciente que chega para o Joseph Lister, ela fala sobre a violência contra as mulheres, como que naquela época, daquele todo sistema patriarcal, as mulheres pertenciam aos seus maridos, os filhos também pertenciam ao pai, então isso dava direito ao homem da casa a fazer o que quisesse com a família. Então o próprio Joseph Lister, ele recebia algumas mulheres vítimas de violência. E naquela época, mesmo se a intenção não tivesse sido matar aquela mulher, ela acabaria morrendo por causa de infecções e falhas no procedimento, enfim. Então era um cenário bem caótico e realmente é um terror, por isso o Medicina dos Horrores, porque é tão difícil pra gente hoje em dia imaginar como era o contexto daquela época e pensar que só tem 200 anos que a realidade era essa, que as pessoas não sabiam absolutamente nada sobre essas infecções, elas tinham uma ideia muito errada do que causava determinadas reações no corpo humano. Então realmente é uma narrativa bem ao estilo de uma jornada de herói, porque a gente acompanha o Joseph Lister desde o começo da carreira dele, como estudante de medicina, como aprendiz de alguns dos maiores nomes da época, como que foi muito uma coisa de tentativa e erro, como que ele precisou testar alguns procedimentos, testar algumas teorias para descobrir que estavam erradas, até ouvir de outros cientistas e fazer um mosaico de ideias e de teorias que levaram ele a revolucionar o mundo da cirurgia. E é bem legal quando a autora mostra todas as aplicações que as ideias do Joseph Lister fizeram depois para a medicina e para o uso diário mesmo, como que hoje em dia é uma pessoa comum, que não é cirurgiã, que não pratica medicina, como que ela faz uso das ideias que surgiram por causa do Joseph Lister. Então é um livro que fala muito mais do que só sobre a vida dele, apesar da vida dele, das contribuições dele para a ciência, para a medicina terem sido gigantescas e imensuráveis. É um retrato histórico da época, tanto da questão da sociedade, como as pessoas se organizavam, quanto da vida doméstica mesmo daquelas pessoas. E um ponto bem positivo é que, apesar do Joseph Lister ter sido um revolucionário na área dele, ele é uma personalidade que eu não conhecia, mas eu achei bem interessante poder aprender um pouco mais sobre esse homem e sobre essa área da medicina mesmo, porque eu acho que, para mim, pelo menos, que estou bem distante desse mundo, a gente sempre acha que eram coisas que sempre existiram, que sempre estavam lá. E é legal a gente poder ter acesso a quem era esse Joseph Lister, não só pelos diários dele, como pelas cartas do pai para ele, dele para o pai. A autora, ela transcreve alguns desses textos, então, para mesclar a questão da vida pessoal e como que ele se sentia em relação a cada uma dessas descobertas, como que a vida pessoal dele impactava na vida dele. E ela até fala que uma das únicas exigências dele era que todas as cartas fossem queimadas e fossem destruídas quando ele morresse, porque ele não queria que a vida pessoal interferisse na imagem que ele criou e nas contribuições dele para a ciência mesmo. Então eu achei interessante que essas cartas, na verdade, não foram queimadas e elas hoje contribuem
como um acervo histórico para inspirar novos estudantes de medicina, novos cirurgiões e pessoas mesmo que têm interesse em saber um pouco mais sobre uma pessoa que mudou completamente a forma como a gente vive hoje. A Medicina dos Horrores foi uma leitura que me surpreendeu muito. Eu realmente não esperava ficar tão envolvida e tão empolgada lendo um livro que era completamente distante de tudo que eu estava acostumada a ler, e mostrou como que é uma delícia a gente sair da zona de conforto, explorar novos gêneros e mergulhar em outras histórias, porque eu aprendi tanto lendo esse livro que eu honestamente estou bem curiosa para conferir outra leitura do gênero. Então eu fiquei bem surpresa que a Intrínseca publicou esse tipo de livro. Fiquei muito feliz de ter a chance de ter lido esse livro, e a edição tá maravilhosa. Tem a pintura trilateral preta, é de capa dura, tem uma folha de guarda bem bonita, com um fitilho. Enfim, é um livro que toda a experiência literária com ele foi muito positiva para mim, e eu não podia deixar de indicar, porque é uma leitura bem diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, se vocês gostam de história, de curiosidades e conhecimentos gerais. E um último adendo, geralmente a gente passa direto nos agradecimentos, mas vez ou outra a gente tem uma surpresa. Então, nos agradecimentos de Medicina dos Horrores, a Lindsay, a autora, ela agradece a Caitlin Dory, que é a autora de Confissões do Crematório e de Para Toda a Eternidade. Eu achei um easter egg bem divertido, e eu, como muito fã da autora, eu fiquei bem feliz de ver como que ela também contribuiu de alguma forma para a autora desse livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação um pouquinho diferente, mas que é um livro que com certeza vale a pena, vocês não vão se arrepender, vai por mim. E se eu conseguir te deixar minimamente interessado no livro, por favor, comenta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E não esquece de deixar o like aí, de se inscrever no canal, e se você gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo, isso ajuda demais na divulgação. E se vocês tiverem alguma indicação de um livro parecido com Medicina dos Horrores, por favor, deixa nos comentários também, porque agora realmente eu quero começar a ler mais livros desse tipo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!